Foi um artista, ator, lutador de artes marciais, filósofo e cineasta norte-americano que veio de uma família de Hong Kong, fundador do Jeet Kune Do 1, 2, e filho do astro da ópera cantonesa Lei Wei-Shuan. É amplamente considerado por muitos comentadores, críticos, pela mídia e por outros artistas marciais como um dos mais influentes artistas de artes marciais de sempre e um ícone da cultura pop do século XX. 3, 4, 5. Muitas vezes, dado o crédito a Lei por ter ajudado a mudar a maneira como os asiáticos eram apresentados nos filmes americanos. 6. Lei nasceu no bairro de Chinatown em São Francisco, filho de pais oriundos de Pequim, e cresceu com a família em Kowloon. Foi introduzido na indústria cinematográfica pelo seu pai, aparecendo em diversos filmes como um ator infantil. Lei foi para os Estados Unidos com 18 anos para ter ensino superior na Universidade de Washington, em Seattle. 7. Onde começou a ensinar artes marciais. Os seus filmes em Hong Kong e Hollywood levaram os filmes tradicionais de artes marciais de Hong Kong para um novo nível de aclamação e popularidade, criando, no Ocidente na década de 1970, um grande interesse nas artes marciais chinesas. A direção e o tom dos seus filmes mudaram e influenciaram as artes marciais e os filmes de artes marciais tanto nos Estados Unidos, como em Hong Kong e no resto do mundo. 8. Lei tornou-se conhecido pelo seu papel em 5 longas-metragens, The Big Boss, 1971, e Fist of Fury, 1972, Diluey, Eye of the Dragon, 1972, da Golden Harvest, realizado e escrito por Lei, Enter the Dragon, 1973, da Golden Harvest, Warner Bros. E Tigam of the At, 1978, ambos com a realização de Robert Close. 9. Lei tornou-se uma figura icônica por todo o mundo, particularmente entre os chineses, visto que ele retratava o nacionalismo chinês nos seus filmes. 10. Treinou a arte do Wing Chun e, mais tarde, combinou as suas influências de outras fontes no espírito da sua própria filosofia de artes marciais, a qual chamou Jeet Kune Do, o caminho do punho interceptor. Lei tinha dupla nacionalidade, americana e de Hong Kong. 11. Morreu em Kowloon, Tonga, 20 de julho de 1973, com 32 anos. Desde cedo, Bruce Lee treinava Tai Chi e Kung Fu com seu pai. Também aprendeu Wing Chun dos 13 aos 18 anos com o famoso mestre Ip Man, tendo sido apresentado ao estilo pelo seu amigo William Cheung em 1954. Anos mais tarde, o próprio William Cheung disse que Bruce Lee evoluiu muito rápido no Wing Chun, ultrapassando, em pouco tempo, a habilidade de muitos alunos mais antigos. Bruce tinha uma facilidade acima do comum para aprender e executar os movimentos ensinados pelo seu mestre. Como em muitas das escolas de artes marciais na época, os alunos eram ensinados por outros alunos mais graduados. Mas Ip Man começou a treinar Lee em particular após alguns alunos se recusarem a treiná-lo, pelo fato de que sua mãe não era etnicamente pura. O avô materno de Bruce era alemão e sua avó chinesa. E a maioria dos chineses naquele tempo recusavam-se a ensinar artes marciais aos ocidentais e aos mestiços. Com isso, Bruce se beneficiou em ter os ensinamentos do mestre Ip Man, em particular. Após a guerra, Hong Kong era um lugar difícil de se crescer. Havia diversas gangues pelas ruas da cidade e Lee foi muitas vezes forçado a lutar contra elas. Mas Bruce gostava de desafios 1 contra 1 e, por diversas vezes, enfrentou membros dessas gangues. Mesmo com o pedido de seus pais para que ele se afastasse desse cotidiano, pouco adiantou. Devido aos desafios que Bruce venceu, as confusões vinham naturalmente até ele. Famosa citação de Lei dada numa entrevista, que se pode traduzir em: não se limite a uma forma, adapte-se e construa sua própria, e deixa crescer, ser como a água. Esvazie a sua mente, seja amorfo, sem forma, como a água. Se você colocar água num copo, ela se torna o copo. Se você coloca água numa garrafa, ela se torna na garrafa. Se colocá-la num bule de chá, ela torna-se o bule. A água pode fluir ou pode destruir. Seja água, meu amigo. No áudio, a voz não é de Lei. Em 10 de maio de 1973, Lei desmaiou no estúdio Golden Harvest, enquanto fazia o trabalho de dublagem para o filme Operação Dragão. Ele sofreu convulsões e dores de cabeça e foi imediatamente levado para um hospital de Hong Kong, onde os médicos diagnosticaram um edema cerebral. Eles foram capazes de reduzir o inchaço com a administração de manitol.
Esses mesmos sintomas que ocorreram em seu primeiro colapso depois foram repetidos no dia da sua morte, 18. Em 20 de julho de 1973, Leigh foi a Hong Kong, para um jantar com o ex-James Bond George Lazenby, com quem pretendia fazer um filme. Segundo sua esposa, Linda Leigh, Leigh encontrou o produtor Raymond Chow às 14 horas em casa, para discutir a realização do filme Jogo da Morte. Eles trabalharam até às 16 horas e depois dirigiram juntos para a casa da colega Leigh Betty Ting, uma atriz de Taiwan. Os três passaram o script em casa e, em seguida, Chow se retirou. Mais tarde, Leigh se queixou de uma dor de cabeça, e Ting deu-lhe um analgésico denominado Equagesic, que incluía aspirina e um relaxante muscular. Cerca de 19 horas e 30 minutos, recolheu-se para dormir. Quando Leigh não apareceu para o jantar, Chow chegou ao apartamento, mas não viu Leigh acordado. Um médico foi chamado, que passou 10 minutos tentando reanimá-lo antes de enviá-lo de ambulância ao hospital. Leigh foi dado como morto no momento em que chegou ao hospital. Não houve lesão externa visível, porém de acordo com relatórios da autópsia, o seu cérebro tinha inchado consideravelmente, passando de 1.400 a 1.575 gramas, um aumento de 13%. Leigh tinha 32 anos. A única substância encontrada durante a autópsia foi Equagesic. Em 15 de outubro de 2005, Chow declarou, em uma entrevista, que Leigh morreu de anafilaxia ao relaxante muscular Equagesic, que ele descreveu como um ingrediente comum em analgésicos. A controvérsia ocorreu quando o Dr. Don Langford, que foi médico pessoal de Leigh em Hong Kong e o havia tratado durante seu primeiro colapso, acreditava que o Equagesic não esteve envolvido de modo algum no primeiro colapso de Bruce. Também foi levantada a hipótese de reação alérgica a haxixe como possível causa da morte. No entanto, o professor R.D. Teari, um cientista forense da Scotland Yard que supervisionou mais de 1.000 autópsias, foi o perito superior designado para o caso Leigh. Sua conclusão foi que a morte foi causada por um edema cerebral agudo devido a uma reação aos compostos presentes na prescrição de remédios como o Equagesic. Sua esposa Linda levou o corpo de Bruce para a cidade natal de Linda, Seattle. O corpo foi enterrado no lote 276 do cemitério Lakeview. Seu caixão foi carregado no funeral em 31 de julho de 1973 por Taki Kimura, Steve McCann, James Coburn, Chuck Norris, George Lazenby, Dan Inosanto, Peter Shin, e seu irmão Robert Leigh. A morte de Leigh ainda é um tema de controvérsia, porém no programa Autópsia de Famosos, no Discovery Channel, o médico legista norte-americano, Richard Shepard, concluiu que houve uso excessivo de cortisona, por conta da hérnia de disco que Bruce Leigh sofria há 3 anos, gerando uma crise adrenal, por uso excessivo de esteroides.